Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios. Sejam bem-vindos. Obrigado por você que está ouvindo pela primeira vez ou por você que está ouvindo a gente desde o ano passado, quando a gente iniciou. Quinzenalmente estamos nesse bate-papo. É isso aí. Vamos dar continuidade aos comentários das regras que foram modificadas com a nova reforma ortográfica da nossa língua portuguesa. Críticas e sugestões, envie e-mail para jana.fg25@gmail.com, Jana com 2 N's, e visite nossos canais de comunicação. Nosso canal no YouTube aí, Jana Félix, com a minha playlist Dicas de Língua Portuguesa, e de onde é gerado também o Acessibilidade em Foco, do nosso amigo Douglas Mari. Então hoje, aqui na primeira parte eu falei mais sobre as que modificou nas regras de acentuação das palavras paroxítonas, que o trema caiu e que oficialmente nosso alfabeto tem 26 letras, incluindo as letras K, W e Y. Agora vamos falar mais algumas mudanças. Acentos diferenciais, por exemplo, e acentuação em algumas flexões verbais. Então vamos começar com os verbos. Verbos da primeira conjugação, terminados em AR. Terminação em ou seja, 2 Os. O primeiro O era com o acento circunflexo, não tem mais. Isso ocorre na flexão verbal do presente do indicativo primeira pessoa, como, por exemplo, do verbo perdoar. Eu perdoo, eu abençoo, eu povoo, eu enjoo. Então, todos esses verbos tinham o primeiro O com acento circunflexo, o segundo não, mas agora são 2 Os juntos. Eu creio que, quem sabe, um dia os 2 Os vão se aglutinar, mas fica estranho, Mas por enquanto temos que escrever 2 Os juntos, Parece estranho, mas é assim. Vamos lá, do verbo voar, eu vou. Também tem o voo como substantivo, O ato lá do avião está voando. Zoo, para designar o zoológico. Enfim. E os verbos, assim, não esquecendo, temos aqui 2 verbos que também tem uma conjugação irregular da primeira conjugação, terminada em AR, que é o verbo dar e o verbo doar. Ainda, tinha esquecido desses. Eu dou, de doar. Agora o verbo dar não tem esse fenômeno, mas onde é que vai acontecer essa modificação? Quando ele estiver flexionado no presente, não do indicativo, mas do subjuntivo, que vocês lembram, os verbos terminados em AR, quando vai para o presente do subjuntivo, que tem aquela acréscimo do pronome que, pronome relativo que, ali é fácil da gente lembrar, ele vai ter uma troca de A nas demais flexões, pessoais, por E. Por exemplo, aqui no verbo dar, eu dou, tu dás, ele ou ela dá. E aí no presente do subjuntivo, que eu dê, que tu dês, que ele ou ela dê, enfim, que eles deem. Então nesse D, esse primeiro E, tinha o E circunflexo, agora não tem mais, são 2 S sem acento, assim como eu citei no verbo perdoar, abençoar, povoar, enfim. Lembrando que esse é o verbo dar, um verbo com flexões irregulares.
Eu falei também do verbo doar, né? Mas o verbo doar já está no grupo dos verbos como o verbo perdoar, abençoar, enjoar, povoar, voar, enfim. Mas o verbo dar tem essa diferençazinha, né? Ele entra já no grupo dos verbos da segunda conjugação, que é aí entra aí o verbo crer, ler, ver e seus derivados. Vamos dar exemplos que é melhor. O verbo crer, né? Presente do indicativo, né? Ele é flexionado assim: eu creio, tu crês, ele crê. Eles creem. Aí já não é mais no presente do subjuntivo que vai ter esse fenômeno, e sim do indicativo. Vejam só como o verbo dar se parece, só que é lá no presente do subjuntivo. Só relembrando um pouco de modos verbais, indicativo é aquela ação, né, que acontece sem condição, sem que tem uma condição. Já no subjuntivo sempre tem que ter uma condição, né? Por exemplo, espero ou esperamos que este ano seja melhor. Ou esperamos que melhore as finanças, ou melhorem as finanças, né? Tanto que o se, que é no pretérito imperfeito, né, no passado, e o quando, que é no futuro. Isso sempre lá no modo subjuntivo. E sempre vai ter essas partículas antes do verbo, né? Aí não é tão difícil de lembrar. E imperativo é aquela história, né, de ser uma ordem, um pedido, enfim, depende muito do sentido da frase. E nas conjugações ou flexões do modo imperativo tem como derivado o presente do subjuntivo, mas isso nós vamos falar outro dia. Mas voltando ao assunto aqui, o verbo crer e seus derivados, o verbo ler, né? Que eles ou elas leem, oi, 2 S, ambos sem acento agora. Ver, que eles ou elas veem, eu vejo, tu vês, ele vê. Então, o correspondente terceira pessoa do plural tem 2 Es. O primeiro E era com acento circunflexo e agora não mais. E só para encerrar essa parte de acentuação nas flexões verbais, verbos do grupo aqui da primeira conjugação, como enxaguar, tem 2 formas facultativas de se escreverem. Se bem que a primeira é que é a mais habitual aqui no nosso país. Por exemplo, enxaguar. Eu enxago, tu enxaguas. Ele ou ela enxágua. Isso quer dizer que a sílaba penúltima sílaba aqui, que vai ser uma paroxítona, vai ter um acento no A. Vamos aqui usar outro verbo, que é que significa pacificar em outras formas. Acalmar os ânimos. Apaziguar. Na primeira forma usual, apaziguo, que nesse caso é uma paroxítona e nós colocamos o acento no I para identificar que é uma paroxítona, e o U com o O vai se tornar aí então um encontro vocálico decrescente, o U com O. Mas tem a segunda forma que também é admitida, mas não tão usual aqui no Brasil, que colocaria o U como tônico na pronúncia. Nesses casos, o verbo enxaguar não teria mais o acento no A e o verbo apaziguar não teria mais o acento no I. E seria pronunciado assim: eu enxaguo, eu aguo, que tem aguar, né? Tem agoar e tem aguar. Eu apaziguo, né? Não tem o acento no U, mas se pronuncia assim. Lembrando que a primeira forma usual, com acento no A e no I, é que é mais utilizada aqui no nosso país.
Pois é, pessoal, é como eu sempre digo, estudar, se informar é sempre muito bom. Tchau, tchau, até a próxima!